Ecossistema para o desenvolvimento de empreendedorismo tecnológico é o nosso tema para este painel. Muito bem-vindo. Vamos, nos próximos minutos, neste espaço, falar sobre as oportunidades, os desafios e também as experiências de outros cantos do mundo no que ao empreendedorismo tecnológico diz respeito. Contamos para este painel com vários participantes, vários painelistas e vamos mesmo por via da participação virtual contar com a presença de Luís Guedes, ele que vai participar a partir do Brasil. Luís Guedes é CEO do Grupo Epic, um grupo que lida com a criação e produção de conteúdos para público jovem. E ainda neste painel vamos poder contar com painelistas, passa a repetição, presenciais aqui no estúdio. Contamos, neste caso, com Manuel Rego. Manuel Rego é responsável pela área de projetos na Idea Lab. Temos também Kyuri Zukula, que é diretor-geral da Associação Moçambicana Business Angels. E temos também José Nhamposa, administrador executivo da Empresa Nacional de Parques de Ciências e Tecnologias. Além destes, temos também aqui em estúdio Elísio Mabasso, que é diretor de transformação digital no Standard Bank. Portanto, dá para perceber que este é um painel muito bem composto e vamos nos próximos minutos debruçar-nos sobre o tema ecossistema para o desenvolvimento do empreendedorismo tecnológico. E sem mais, vamos neste momento arrancar com o nosso debate. Vou mesmo começar por si, Manuel Rego. Tendo em conta a corrida de digitalização de serviços e vários processos, que oportunidades surgem para quem quer empreender no setor da tecnologia? Oi, José. Obrigado pelo convite. Em termos de oportunidades, são inúmeras. Eu vejo como inúmeras. Pelo simples fato do nosso ecossistema ainda estar numa fase muito inicial. Existem muitas áreas que ainda estão a ser desenvolvidas, especialmente em termos de, quando falamos de empreendedorismo de startups. Então temos vários setores que, por si, em termos de indústria, já começam a mostrar sinais de terem muito potencial na nossa economia. Eu vejo, e até estava a conversar com o Elísio sobre isso, que estes setores são muito atrativos para as próprias startups começarem a pensar em como inovar nestes setores. Especialmente setores que começam a mostrar poucos avanços em termos tecnológicos. Então eu vejo aqui algum potencial e um olhar estratégico que os empreendedores podem ter em quererem inovar nestes setores. Mabasso, entende existirem essas oportunidades? Boa tarde a todos. Cumprimentos ou saudações aos painelistas e às pessoas que nos assistem a partir de casa. Definitivamente concordo muito bem com o Manuel. Tivemos várias dessas conversas e nós podemos olhar para essas oportunidades em diferentes setores. E talvez o setor que a gente mais interage com ele é o setor público. E se nós olharmos para escolas, por exemplo, o processo de matrículas, nada impede que a gente tenha a oportunidade de usar os nossos dispositivos móveis para nos matricularmos nas escolas, pagarmos propinas. Se olharmos para os hospitais, todo aquele processo de, digamos, registro de pacientes e mobilidade dentro do hospital, existem grandes oportunidades para que a gente consiga conectar diferentes departamentos do mesmo hospital e muitas vezes quando nós acompanhamos um ente querido para um tratamento, notamos que há uma grande discrepância em termos de comunicação. Quando alguém sai de um setor para o outro, há uma quebra de comunicação e muitas vezes é necessário que alguém intervenha para conectar as duas alas. Então, esses são alguns exemplos. Serviços financeiros, já vemos bancos que são 100% digitais. As pessoas não precisam dirigir-se a um balcão, não precisam ter um documento sequer para iniciar uma relação com um banco ou uma instituição financeira. E podemos ir além. Agricultura e etc. Se nós olharmos para a cadeia de valor da agricultura, existem muitas oportunidades que podem ser trazidas. Um dos grandes desafios que os agricultores têm, por exemplo, é, no tempo de colheita, não poderem ter uma ideia de qual é o valor justo para venderem sua produção ou seu excedente. Então, se tivessem alguma forma de, se calhar, enviar uma mensagem a uma terminal para perguntar a cebola que estão a vender, quanto é que custa o quilo no mercado X, que é para poderem saber negociar com o comerciante, isso já seria de grande ajuda. Então, os exemplos são vários. Nós temos um país cujo ecossistema é subdesenvolvido
e existem várias oportunidades em termos de negócio na área tecnológica para a gente digitizar ou digitalizar os serviços. Muito bem, Mabasso, voltamos assim. Vou agora se Kyuri Zukula queria perceber se o nosso contexto até pode ser de oportunidades, mas considera que essas oportunidades estão a ser devidamente exploradas. Se não, o que é que está a imperar para que não sejam exploradas? Estão a ser muito atacadas, posso dizer. Há muito desempenho, há vários empreendedores que de facto não estão a olhar para o setor público, que acho que seria um dos maiores chamativos deste mercado. Estão a olhar muito o setor privado e muito para os negócios que já conhecem, que já veem, que já deu algum sucesso, e então tentam às vezes replicá-lo ou trazer também uma solução para cá. Não há nada de errado com isso, porque a concorrência traz a inovação, né? Mas além da concorrência, precisamos depois, em certo momento, colaborar. Porque qualquer um destes projetos tem uma cadeia de valor e tem uma cadeia de performance e optimização. E não é nenhum software já alguma vez foi desenvolvido sem usar software desenvolvido por outros também. Não? Precisa dos outros componentes, os outros colaboradores para entrarem nessa cadeia de valor. Então, o que eu digo é, haja oportunidades aí, mas os empreendedores não podem trabalhar em silos, não podem trabalhar com o segredo, com as cartas ao peito. Tem que haver um tema de colaboração para poder explorar como devem ser as oportunidades e também devem procurar educar-se mais. É outra coisa. Isso, temos uma pauta de educação cá em Moçambique, como em muitos países desenvolvidos, porém a internet já veio a resolver muito disso, né? As pessoas, se conseguirem formalizar, é por isso que há muito puxo pelo setor público e privado para, olha, abram uma conta bancária, consigam um cartão. Porquê? Porque isso desenvolve várias outras coisas que em alguma altura já pensamos proibitivo, mas hoje em dia tens um curso completo de Python por $11, $12. Tens um curso completo de SQL por o mesmo valor. Então, seriam essas duas dicas que eu diria para atacarem a oportunidade. É a colaboração e procurem educar-se onde puderem. Pois bem, colaboração e educação. Vou agora, se José Nhamposa, que outros desafios considera que existem no contexto moçambicano para que haja, de fato, maior empreendedorismo no setor da tecnologia? Sim, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Eu podia listar 100 desafios que existem, olhando para o contexto que nós vivemos. Nós nascemos, crescemos e vivemos. Mas eu acho que a comunicação. O meu colega falou de formação. Eu chamaria de formação, informação, formação e comunicação. A comunicação é deficiente, então as pessoas não sabem, não conhecem as oportunidades que existem, nem sabem o que é essa coisa de empreender, o que é empreendedorismo, uma palavra nova, não sabem o que é isso, não sabem quais são as tecnologias prementes, qual é o papel do Estado. O Estado, o governo já fez alguma coisa nessa área, mas as pessoas não sabem. As empresas públicas e privadas já fizeram muita coisa, têm feito muitas coisas, mas as pessoas não sabem. O formal, o informal, já também fizeram várias coisas, mas ninguém sabe. Então a questão da disponibilidade da informação, por um lado, mas por outro lado o acesso a tal informação. Isso é uma grande barreira. Quem tem este papel de disponibilizar a informação? Todos nós. Portanto, estes setores que eu enumerei agora têm partilhado, têm produzido vários produtos, serviços, até conteúdos, para que as pessoas usem. Mas existe a questão da consciencialização. Alguém tem que fazer isso e chamar a atenção e abrir portas. Por exemplo, as leis, se forem proibitivas, não é? Vai desencorajar. Talvez as leis têm que ser revisitadas para abrir mais oportunidades, sejam elas fiscais, IRPC, etc. Portanto, a lei tem que ser revisitada para a formação formal e a formação para saber fazer. Vão concordar comigo que há muita gente que sabe fazer, mas não tem a formação formal, aquela que é reconhecida, que segue os padrões internacionais e por aí fora. E também
instrumentos. Quer dizer, é preciso, para as pessoas poderem empreender, para as pessoas poderem interagir no ecossistema. Então, estou a entender o ecossistema como um lugar onde estamos todos lá. Não estamos preocupados em promover os nossos serviços ou promover os nossos produtos, mas estamos preocupados em interagir. Portanto, tanto como é que chamaria? O ecossistema que aloja as empresas, as instituições do Estado, as empresas públicas, as startups, as ideias, as puras ideias, ele precisa de viver, de sobreviver como sistema que hospeda a todos nós, mas para que isso aconteça tem que haver uma interação saudável entre os vários intervenientes que enumerei antes. Pois bem, voltamos assim, vamos agora, tal como já havia dito, temos também Luís Guedes a partir do Brasil, que participa através das plataformas virtuais. Vamos também convidá-lo a este debate. Vamos, portanto, querer saber de Luís Guedes. Guedes, como é que avalia o atual mercado do empreendedorismo tecnológico no mundo? Olha, se há um momento excelente para se empreender, sobretudo utilizando a tecnologia, né? Eu acho que sempre que a gente está falando em empreendedorismo, no momento atual, na era atual, a gente não tem como não pensar em tecnologia, é esse. Para vocês terem ideia, só que no Brasil, esse ano foi o ano histórico de investimentos de venture capital em empresas de tecnologia. A gente está entrando numa era, né, num momento pós-pandemia, durante a pandemia, pós-pandemia, que 65% das empresas elas foram forçadas a realizar a transformação digital. Então, o mundo está cada vez mais digital, ele está cada vez mais tecnológico, ele está cada vez mais buscando soluções em áreas que antes não estavam tão bem necessitadas da implementação da tecnologia. Então, como os colegas de banca colocaram, e os cumprimento todos aqui vindo do Brasil, esse momento é um momento de efetivamente entendermos que o empreendedorismo ele deve estar completamente alinhado com a tendência mundial. E a tendência mundial, sem dúvida nenhuma, é utilizar a tecnologia a favor de tudo que se cria. Por outro lado, já estamos chegando num momento, e aí isso é o grande desafio que eu entendo hoje do empreendedorismo mundial, é que o empreendedorismo tecnológico ele está tão acelerado que faltam profissionais, faltam empreendedores que tenham a capacidade de implementar soluções tecnológicas. Isso é um déficit mundial. Só no Brasil a gente tem um déficit, para vocês terem ideia, de 300 mil pessoas que não têm uma competência para desenvolver um negócio tecnológico, e certamente isso é uma realidade em Moçambique, na África, em outros lugares do mundo, senão aqueles que estão mais preparados para isso, mas também Pois não. Guedes, queria perceber o que é que falta, no seu entender, para que haja essa capacitação das pessoas de modo a que possam lidar com o mundo do empreendedorismo tecnológico. Como o colega painelista falou, é formação, é comunicação, é educação. Tá? Muitas pessoas falam assim, olha, o que falta é investimento, o que falta é o apoio do governo. Eu, pessoalmente, não vejo dessa forma. Eu vejo que no momento que a própria sociedade, o próprio ecossistema, né, como é o nosso debate aqui, começa a se integrar, começa a trocar necessidades, objetivos, naturalmente as necessidades elas começam a ser efetivamente trabalhadas, começam a ser trazidas à tona, elas começam no ecossistema a ser resolvidas e o investimento ele naturalmente vem porque os investidores, o venture capital, os fundos, eles começam a ver assim, agora eles estão prontos para efetivamente receber dinheiro para alavancar o processo. Então, eu acredito que, como nós temos visto aqui no Brasil a gente já montou 5 ecossistemas empreendedores, 4 hubs de inovação. Essa nossa experiência mostrou especificamente o seguinte, na hora que você cria o movimento, você traz os stakeholders, os envolvidos, sejam eles
a agência pública, a agência privada, o empreendedor, a academia, as agências de fomento, os financiadores, os bancos, para dentro desse movimento, o processo começa a andar de uma forma, claro, com uma comunicação muito clara e de uma forma que existe uma sustentação educacional para o ecossistema. Feito isso, o movimento empreendedor tecnológico, ele começa a dar frutos e no momento que ele dá frutos, ele começa a fazer como se fosse uma corrente do bem. As pessoas começam a se interessar naquilo, começam a ser mais prósperas, a partir do momento que são mais prósperas, começam a criar novos negócios e no topo acaba movimentando toda uma sociedade e uma economia seja uma economia local, seja uma economia regional, seja uma economia de um país ou de um mundo inteiro, como a gente está vendo. Tá legal? Então, para mim, são essas as bases que precisam ser trabalhadas e que nós temos visto que nos países, nos locais que estão sendo montados esses ecossistemas, tem funcionado de uma forma muito, muito adequada ao processo de transformação de empreendedorismo digital. Muito bem, Luís Guedes, voltamos a si. Vamos continuar cá o debate com os nossos painelistas também que estão presencialmente aqui no estúdio. Vou agora sim, Kyuri Zukula, olhando para experiências de outros cantos do mundo, tal é o caso do Brasil, que considera que se pode colher de modo a melhorar o ecossistema de desenvolvimento tecnológico em Moçambique, particularmente. Bem, vou aproveitar a dica do colega Guedes, que disse que quando se cria o ecossistema, os capitalistas, os investidores, começam a vir, né? Eles falou especificamente sobre capital de risco, que é o que é preciso para alavancar o sistema de empreendedorismo. Vamos então olhar para a Nigéria, ou vamos olhar para o Quênia ou para o Ghana, sítios que têm desenvolvido, têm apostado fortemente na fintech. Não? Temos exemplos da empresa Opay, Stripes, são os primeiros unicórnios. O unicórnio é uma empresa avaliada a $1 bilhão. São os primeiros unicórnios em África e estão a ser apoiadas pelas pelos venture capitalists estrangeiros, não? Os famosos, os Tigers, etc. SoftBank, etc. Porquê? Do momento que, vamos agora falar em termos mais práticos, ninguém quer ser o último a chegar à festa, não? Mas ninguém quer aparecer primeiro na festa sem saber se a festa vai ser boa, não? Então, temos que garantir que a festa vai ser boa, né? Temos que primeiro ter todos os intervenientes, como o Guedes disse, tem que ter os convidados que importam, tens de ter um ecossistema, uma infraestrutura adequada, e depois o primeiro convidado, a primeira pessoa a aparecer, especialmente se for alguém de renome, o lead investor, então aí vem todos os outros. Então, que exemplos é que nós podemos escolher desses países? Temos que pensar em termos grandes. Nós não podemos pensar que Moçambique é o nosso mercado de destino final. As nossas ambições têm que ser maiores. É preciso expandir. É preciso expandir a visão. Porque para conseguires investimento dos grandes capitais tens de ter um mercado enorme, que é o que o Nigéria, Ghana e Quênia permitem. Nós temos de ter ambições maiores, temos de conseguir ter sinergias entre as pessoas do setor privado e as pessoas do setor público, que têm aqui os dois o mesmo objetivo para chegarem às soluções. Tem tido bastante sinergia e não digo que tem que haver mais. É uma coisa contínua. O Quênia e o Nigéria e a Ghana já começaram isto há muitos anos antes de nós, 15, 10 anos antes de nós. Vamos chegar lá. Está também com quem está-nos a vir em casa para dar seguimento a esta colaboração entre o privado e o público para conseguirmos fortalecer o ecossistema e fazer que a festa vale a pena para os investidores virem. Muito bem, Mapasso. Esse ponto é interessante e eu só queria aproveitar o que o Luís disse, que não podemos esperar pelo governo, e a questão da comunicação é bastante importante. Por quê? Porque se nós olhamos para um país como Moçambique, que é muito difícil abrir uma empresa, o processo de licenciamento é complexo. Se formos para o Quênia, é exatamente a mesma coisa. Provavelmente em Nigéria seja a mesma coisa. E temos o problema de corrupção. Temos corrupção em Moçambique, temos corrupção em Quênia. Mas o que é que distingue o Quênia se calhar de Moçambique? E são esses elementos que provavelmente podemos olhar para eles e perceber que se houver a intenção e se houver essa comunidade e diversos intervenientes, digamos, vêm e criam essas sinergias, o resto, se calhar, vem a seguir. A questão da legislação pode vir a seguir,
a questão da intervenção do governo pode vir a seguir, e os investidores também podem vir a seguir. Mas também existem outros exemplos de países como Singapura, que o governo, a Indonésia, o governo tem políticas claras para apoiar os ecossistemas de empreendedorismo. Então temos dois extremos e se calhar não existe aqui um modelo perfeito. Então é importante que nós não esperemos por intervenção de alguém, que a gente mesmo vá atrás e que possa criar essa sinergia entre diferentes partes, possamos interagir e criemos ou demos os primeiros passos para que as outras coisas venham a seguir. Mas olhando para os pontos que já levantava aqui, a legislação, mas também o apoio governamental, o que é que de concreto esses elementos podem mudar no sistema, no cenário, no contexto do empreendedorismo tecnológico moçambicano? O que é que o governo deveria fazer? O que é que devia mudar em termos de legislação, de fato, para que haja este ecossistema de desenvolvimento de empreendedorismo tecnológico? Bom, existem muitas coisas que o governo pode fazer e, se calhar, já começou a fazer algumas delas. Nós temos uma legislação sobre transações eletrónicas, embora seja incompleta, mas pelo menos já traz alguma base para que a gente possa operar neste mundo tecnológico. Eu recordo alguns exemplos sobre contratos eletrônicos. Infelizmente, fala sobre contratos que podem ser firmados via e-mail, mas o que é que isso significa? Porque eu posso ter uma resposta de que aceito os termos e condições de um contrato, mas dias depois, se calhar, a pessoa que aceitou pode disputar e dizer que não foi ela, né? Então, tem de haver clareza sobre como é que isso será operacionalizado, e é o que falta nessa legislação. Ela abre espaço para esse tipo de iniciativas, mas não diz de forma operacional como é que isso irá funcionar no caso de alguém disputar, qual será o processo, e etc, etc. Então é preciso regulamentar algumas dessas coisas que estão lá dispostas na lei. Acho que também temos o Parque de Maluana, que tem lá, creio eu, foi um bom investimento feito. Se recordo, os números estão na casa, talvez, perto de uma dezena de milhões de dólares. E acredito que é uma boa oportunidade para convidar empreendedores, principalmente no setor tecnológico, a talvez hospedar as suas iniciativas ou aplicações nessa infraestrutura. Não sei em que condições está, se calhar tem havido muito pouca comunicação. Então, existem essas poucas iniciativas, mas há muito mais que se pode fazer. Eu dei exemplo mais cedo de como é que licenciam-se empresas em Moçambique. O processo é bastante complexo. É preciso passar por entidades diferentes. Os custos, se calhar, não justificam, porque eu quero abrir uma empresa, eu quero empregar pessoas, quero pagar impostos, porque é que o governo dificulta, não é? Então, deve haver incentivos também para os empreendedores estabelecerem seus negócios, deve haver incentivos para eles manterem ou sustentarem esses negócios. Acho que é no Quênia, eles têm uma política, se não é Quênia, é um país, acho que deve ser Indonésia, que reduziram o imposto sobre o rendimento para empresas, mesmo para incentivar empreendedores a criarem mais empresas, porque o motor para o incremento, por exemplo, do nível de emprego são as pequenas empresas, não são as grandes empresas. Então, quanto mais nós podemos impulsionar o crescimento e mesmo a existência dessas pequenas iniciativas, melhor para o país. Então, temos várias oportunidades de intervenção do governo. A legislação é uma delas. Por exemplo, se eu quero abrir uma fintech em Moçambique, existem aspectos proibitivos do ponto de vista de capital mínimo que eu preciso ter, mas eu tenho que ter um capital quando, se calhar, ainda nem testei a ideia. Pode ser que não funcione, mas eu preciso garantir que tenho capital. Então, posso ter uma boa ideia, mas se não tenho capital e não tenho um ecossistema criado para que possa trazer os investidores, a minha ideia não vai avante. Então, essas são algumas das limitações. Pois bem, Yamposa, queremos ouvir de si. Considera que o governo está a cumprir com o seu papel para que haja, de fato, este ecossistema de desenvolvimento do empreendedorismo tecnológico? Se não, o que é que está a falhar para que não esteja a desempenhar o seu papel? Sim. Não, eu queria agradecer. Ele tocou no aspecto parques, né? Parques de ciência e tecnologia como um modelo que um país pode seguir para
desenvolvimento. Portanto, por acaso, este país já há mais de 10 anos criou uma coisa chamada Programa Nacional de Parques de Ciência e Tecnologia. Na sequência, foi criado o primeiro parque de ciência e tecnologia do país, que é o Parque de Ciência e Tecnologia da Maluana. Falava o meu colega aqui ao lado, que é gerido por uma empresa chamada Empresa Nacional de Parques de Ciência e Tecnologia, onde eu sou colaborador, não é? E a ideia é exatamente criar as condições necessárias para o empreendimento. Aquilo é um centro de excelência, eu chamaria assim, onde temos capacidade para incubar. Conceito de incubação de ideias, incubação de empresas, de startups, incluindo alojamento de empresas já estabelecidas no mercado, que andam aqui na cidade em garagens, não é? Com condições precárias, tem espaço lá para alojarem-se e assim pagarem o mínimo. Quando aqui pagam fatura de água, fatura de renda, fatura de energia, fatura de internet, fatura de segurança. Posso continuar com essa lista. Estando aqui ainda roubam espelhos, né? Aqui, lá no Parque de Ciência e Tecnologia, que foi criado pelo governo neste caso, há condições excelentes para isso. Mas não só. O alojamento, como falava o meu colega, alojamento de sistemas, alojamento de dados. Não interessa o volume destes dados, eles caberiam lá, naquele espaço. Então, e há adesão por parte de quem empreende neste setor? Sim, então aí a questão da comunicação. Portanto, são poucos que sabem que existe aquele que se investiu muito dinheiro, o governo investiu muito dinheiro naquele espaço para criar condições para a inovação, para a ciência, a tecnologia e a inovação. Mas também com a perspectiva de criar mais parques em Dombe, em Nacala, em Mocuba, sempre nos corredores de desenvolvimento. Se repararem, Maluana está onde? Estado Nacional, depois tem uma linha férrea, que é onde encontrar essa mesma perspectiva nos outros locais que eu mencionei agora. Então, acho que a questão da comunicação, portanto, as pessoas têm que saber que existe essa capacidade aqui localmente estabelecida. Lá há condições para a formação profissional, há condições para os benefícios fiscais, os tais incentivos fiscais em relação ao IVA, em relação, etc., para as empresas cujas sedes estão no parque. Lá há internet, lá há assessoria técnica, assessoria empresarial e acompanhamento. Aliás, em termos de caminhos, em termos de procedimentos, para quem queira, quem nos vê de casa e queira empreender no setor de tecnologias, como é que faz para beneficiar-se dessas vantagens todas que existem a que se refere? Neste caso, basta primeiro ver, porque nós podíamos disponibilizar o serviço na internet, etc. Mas é importante ver para perceber que se eu vivo na cidade de Maputo, tem que deslocar 60 km para Maluana, não é? Tem que perceber isso, que isso faz parte da avaliação e ver a capacidade que está lá, a infraestrutura que está lá e manifestar, tem instrumentos próprios para manifestar o interesse em estar lá, ser parceiro ou instalar-se, alojar-se lá efetivamente. E, portanto, não há burocracia. Portanto, há uma palavra que nós não pronunciamos aqui, é a burocracia, não é? Quando falamos da criação de empresa, etc. Daquele lado, não há tanta burocracia para se conseguir isso. Acho que em 15 dias no máximo, a pessoa pode se transferir para lá. Estou dizendo no máximo. Então, sim, existem as condições, mas ninguém as conhece. Até a informação chegar aos interessados, é preciso fazer um trabalho, é um caminho longo para se percorrer aqui. E eu agradeço esse espaço aqui, privilegiado, por passar essa informação ao povo que precisa, aos interessados que precisam. Pois bem, Rego, queríamos ouvir de si. Considera que há um impacto da existência de programas ligados aos parques de ciências e tecnologias, tal como fez referência,
há este impacto da existência destes programas? Então, José, eu acredito que seja uma iniciativa muito boa e, mais do que muito boa, essencial para um ecossistema. Mas, de novo, vem sempre a questão de cada um de nós, membros deste ecossistema, talvez por hábito ou pela falta de comunicação, faz cada sua ação individualmente. Então, o parque abriu, mas o parque está associado aqui. Porque, a meu ver, nós como Idea Lab trabalhamos já há 11 anos no ecossistema, formamos cerca de 1.000 e tal empreendedores por ano, temos programas em diferentes setores da economia e é bonito acompanhar a jornada. Então, é bonito ver um empreendedor que começou num programa de geração de ideias, essa empresa não deu certo, foi fazer um concurso com um outro parceiro do setor privado e teve exposição na mídia, que nós também não falamos aqui ainda, mas a mídia é muito importante porque ela toca no aspecto da cultura. A nossa cultura não é propriamente empreendedora. Nós até podemos ter um espírito empreendedor, como moçambicanos, mas o empreendedorismo ainda não é visto como uma carreira. Até existem ainda muitos tabus em termos de família. A maior parte dos empreendedores com quem eu falo dizem, não, meu filho vai ter um emprego. E o que é isso de abrir um negócio? Então, depois a mídia dá essa exposição e a família já reconhece e a sociedade já reconhece, pois este empreendedor talvez tenha acesso a um investidor e depois este negócio cresce. Então, é importante que específicos apoios sejam dados em específicos momentos da jornada destes empreendedores. Claro que como ecossistema nós ainda estamos numa fase inicial, então é muito importante agora a cultura, a mídia, para disseminar isto e para passar esta formação, este conhecimento. O próximo passo que eu vejo no nosso ecossistema é começar a acelerar o crescimento destas empresas. Então, onde entram os investidores, onde entra o venture capitalist. Mas é muito importante conseguirmos criar uma massa crítica de empreendedores, para isto ficar normal, para isto ficar atrativo para outros jovens. Então, sim, os parques têm um papel muito importante nisso, mas os parques sozinhos não é suficiente. Então, todos nós temos que trabalhar juntos para os empreendedores tirarem proveito destes parques e destas outras iniciativas que existem. Pois bem, as experiências de outros cantos do mundo são importantes para perceber e, de fato, criar um ambiente, um ecossistema propício para o desenvolvimento do empreendedorismo tecnológico. Voltamos já a Luís Guedes, que participa a partir do Brasil, através das plataformas virtuais. Guedes, volto a si, há aspectos que fizemos menção cá, como é a questão da educação, a questão da legislação e até mesmo questões infraestruturais para que haja, de fato, condições, para que haja um ecossistema para o desenvolvimento do empreendedorismo tecnológico. No Brasil, como é que ultrapassam, como é que ultrapassam esses aspectos que, de fato, são desafios, não só em Moçambique, mas em vários outros pontos do mundo? Ok. No Brasil não é diferente de outros pontos no mundo. A iniciativa governamental, ela raramente é a iniciativa que dá o começo da jornada. Quem geralmente dá o começo da jornada são os próprios empresários, são os próprios interessados locais que começam um movimento de integração. Tá? Esse movimento de integração, ele parte de... Como o colega da Idea Lab colocou, ele parte de uma pressuposição que não se deve trabalhar sozinho. Enquanto a gente trabalhar sozinho, não é um ecossistema, é simplesmente o que a gente chama aqui de um egossistema, né? É você sozinho ali tentando fazer as coisas. Na hora que você começa a chamar 1, 10, 30 pessoas que fazem parte ali, esse processo ele começa a se desenvolver e, naturalmente, as pessoas começam a encontrar formas e formas de se desenvolverem. Por exemplo, no momento que já existe em Moçambique um parque tecnológico pronto para ser utilizado e que realmente falta a comunicação desse parque, e não é diferente em outros lugares do mundo, não é diferente no Brasil, realmente existem iniciativas governamentais de apoio ao empreendedorismo, mas por questões, às vezes, de comunicação, não chega ao público final. O próprio ecossistema, que é gerado localmente, né, e a gente acredita muito em ecossistemas locais que vão se expandindo, ele se
ajudam mutuamente. Então, vamos dar um exemplo aqui bem prático. A gente montou um ecossistema aqui na cidade que eu resido, que é Niterói, que começou com 20 pessoas, né? E começou com 20 pessoas, e a partir daquelas 20 pessoas a gente começou a entender quais eram as dificuldades dessas pessoas, onde elas queriam fazer, aonde queriam empreender, se já estavam empreendendo ou não, e etc. E foi excelente o debate. No próximo encontro a gente falou assim, olha, 20 pessoas tragam mais 5. Então, no segundo próximo encontro, a gente já estava falando de 100 pessoas dentro daquele ecossistema de conversa. E na hora que você coloca 100 pessoas participando, o grupo começa a ficar forte. Quando o grupo começa a ficar forte, começam a vir outros intervenientes. O banco que olha e fala assim, olha, você tem 100 pessoas? Olha, me interessa conversar com vocês. A academia observa e fala assim, ué, vocês têm 100 pessoas? Me interessa conversar com vocês. O próprio governo local fala assim, olha, vocês estão se organizando de uma forma correta, organizada? Me interessa conversar com vocês. E aí, a partir daquele segundo momento, já entram outros intervenientes que já transformam aqueles 100 em mais 100. Então, a gente já transformou para 500. E o processo vai de uma forma muito orgânica, tomando forma. Então, o que eu acredito muito? Eu acredito muito na criação de lideranças que comecem projetos de embrião, de seed, de ecossistemas regionais e que vão expandindo e trazendo novos participantes para aquele ecossistema. Isso de uma forma muito clara, a médio e longo prazo, ele toma um efeito grande. Eu vou dar um exemplo aqui, o que aconteceu em Niterói com esse ecossistema. Esse ecossistema, a partir de um ano, tinham 1.500 pessoas participando dele. Esse ecossistema fez tanta força que, a partir dessa força que fez, primeiro, nós elegemos no governo local um vereador que estava representando os interesses desse ecossistema, né, um representante ali do governo, e montamos o que a gente chamou aqui da Casa do Empreendedor. A Casa do Empreendedor veio resolver um problema que foi falado pelo colega também, de que a burocracia para se abrir uma empresa. Ficou tão forte o movimento que a gente conseguiu, junto com o governo local, criar uma infraestrutura que se cria hoje uma empresa em Niterói em um dia. Isso foi uma coisa que nasceu desse ecossistema e, por exemplo, no ano passado foram criados 15 mil empresas em Niterói a partir desse movimento. É legal? Então, dá para ver que se organizando o ecossistema de uma forma integralizada, com vários participantes, de uma forma conjunta e não cada um só pensando no seu, naturalmente vem. E aí o governo, na hora que vê aquilo que acontece, ele fala assim, olha, que ótimo, então eu só tenho a agregar aqui você. As instituições bancárias falam assim, que ótimo, eu só tenho que agregar. Os venture capitals, o capital de risco, os investidores falam assim, olha, se vocês estão organizados e a coisa está crescendo, é muito menor o risco de eu colocar capital, então eu quero entrar nisso também. Ok? Então essa é uma experiência que eu queria passar para vocês e que tem funcionado muito bem aqui no Brasil, em uma série de cidades, com exemplos maravilhosos. Pois bem, voltamos a si, Guedes. Continuamos com o debate com os convidados aqui que estão presencialmente aqui no estúdio. Vou agora sim a Mabasso. Queria perceber de si qual é o papel da banca, em particular, para o desenvolvimento do empreendedorismo tecnológico. Obrigado, José. Essa pergunta para mim é muito simples. Como Standard Bank, nós refletimos muito sobre esses aspectos e pensamos muito na nossa missão, que é transformar vidas, realizar sonhos. E foi por isso que há 4 anos atrás nós abrimos uma incubadora. E um dos pilares estratégicos da nossa incubadora é exatamente aquilo que o Manuel falou, que é a aceleração. E por sorte, por sinal, o Manuel e a Ideia Lab são parceiros da nossa incubadora. Nós focamos em 5 pilares estratégicos, que é a ideação, aceleração, incubação, acesso a financiamento e também questões de crescimento inclusivo, né, por causa de grupos que não têm as mesmas oportunidades quando comparados aos restantes membros da população. E temos várias histórias de sucesso, já organizamos vários eventos, acho que eventos ligados à tecnologia e não só ligados ao empreendedorismo em Moçambique. Tem vários exemplos ligados à nossa incubadora.
e posso mencionar alguns, ID8, que fazemos juntamente em parceria com o Idea Lab. Já tivemos um prêmio de melhor incubador ou acelerador em Moçambique. Existe muito mais ainda que podemos fazer. Por sorte, se calhar, temos também, ou talvez de forma deliberada, temos pessoas que passaram pela nossa incubadora que foram reconhecidas internacionalmente. E isso realmente para nós é gratificante, porque está mesmo de acordo com a nossa missão e o propósito pelo qual a nossa incubadora foi criada. Existem ainda vários outros planos, existem pilares que achamos que há ainda muito por fazer, especialmente quando falamos de aceleração, quando falamos de acesso a financiamento, que é um dos maiores calcanhares daqueles que os empreendedores locais enfrentam. Embora não me vou prender muito nisso, porque já percebemos, com base na conversa aqui, todas as contribuições dos painelistas, que é importante que o movimento em si funcione antes que a gente culpe um interveniente no processo. Mas olhando para a nossa própria cadeia de valor como banco, olhando para os nossos clientes e as suas cadeias de valor, nós achamos que existem grandes oportunidades para ligarmos os empreendedores a essas cadeias de valor e é com base nisso que assinamos vários memorandos de entendimento com alguns dos maiores players no setor de óleo e gás, que juntamente com o banco apoiam iniciativas de capacitação institucional, que é, por exemplo, se pensarmos no conteúdo local e uma empresa como Total está a lançar um concurso público e tem lá uma lista muito longa de requisitos que é preciso satisfazer para que possa fazer parte do processo e seja a entidade eleita para ser fornecedor ou um dos fornecedores da Total. Como é que nós preparamos os empreendedores ou as pequenas empresas para que estejam prontas para satisfazer essas necessidades? Então, existe uma série de pré-requisitos e nós temos vindo a trabalhar nisso. E um dos aspectos fundamentais é mesmo a comunicação. As pessoas primeiro precisam saber quais são os requisitos e depois precisam saber como é que satisfazem os requisitos. Então, os requisitos de certificações, etc, etc. Nós tentamos criar condições para que eles tenham acesso às devidas certificações, para que tenham pessoas especializadas e etc, etc. E só assim é que poderão fazer parte e ter acesso a essas oportunidades a nível do mercado. Então, não ficamos por aí. Já temos 4 anos de vários sucessos e penso que os próximos anos continuaremos a estabelecer mais parcerias e temos planos de expandir a nossa presença nos diversos cantos do país. Obviamente, olhando para as condições atuais, pensamos em como é que podemos fazer isso usando tecnologia e não necessariamente fazendo investimentos em infraestrutura física, por questões de estabilidade, por questões do Covid agora, que não permite que as pessoas fiquem aglomeradas em ambientes fechados. E pronto, estamos a trabalhar nisso e dentro de breve poderemos trazer mais soluções, anunciar mais parcerias e queremos impactar mais e mais empreendedores com os nossos programas. Abbas, fala daquilo que tem sido o papel do Standard Bank, em particular, para o desenvolvimento do ecossistema, de modo a criar espaço para o empreendedorismo tecnológico, o que não é pouco, mas queremos também perceber, avaliar de forma global o setor da banca se tem envolvido para que haja um ecossistema para o desenvolvimento do empreendedorismo tecnológico. Essa é uma pergunta interessante. Penso que esta questão do movimento, do ecossistema, tem intervenientes diretos, mas também tem intervenientes indiretos, não é? Isso por quê? Porque o empreendedor em si é um dos elementos do ecossistema, mas os restantes membros do ecossistema precisam também, ou estão enquadrados numa certa cadeia de valor. Estamos a falar, usamos muito o termo de cadeia de valor porque muitas vezes, quando nós trazemos uma solução no mercado, precisamos de encontrar uma forma de integrar. E normalmente, ou estamos a explorar um novo mercado, ou estamos a explorar um mercado existente. Então, penso que, definitivamente, a banca em geral tem um papel, pode ser que seja indireto. Falo muito do Standard Bank porque temos iniciativas concretas, mas pode ser que seja indireto a nível da cadeia de valor. Por exemplo, se o investidor estiver interessado
em colocar fundos numa startup, pode ser que esse investidor tenha uma relação com o banco e pode ser que talvez esse dinheiro seja financiado através de uma solução bancária, né? Mas o empreendedor em si não terá acesso a esses fundos devido às condições em que opera, e porque tradicionalmente os bancos olham para esse tipo de investimentos como investimentos de risco, e não só, porque são investimentos que levam muito tempo até gerarem algum retorno. Acho que a média nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento é de 8 anos até teres um retorno sobre o investimento feito. Então é muito difícil para que os bancos invistam diretamente nas startups, mas definitivamente podem ter um papel importante no ecossistema, apoiando alguns intervenientes, diretos ou indiretos, nesse processo de criação do ecossistema de empreendedorismo. Muito bem. Nhambosa repisou de forma muito insistente na questão comunicação, apesar de existirem oportunidades que o governo de algum modo cria para que haja este ecossistema para o desenvolvimento do empreendedorismo tecnológico. Mas queríamos ouvir de si, como responsável da Empresa Nacional de Parques de Ciências e Tecnologias, o que é que tem feito de forma a que haja esta comunicação, de modo a que quem queira empreender neste setor possa, de fato, empreender e perceber as vantagens que existem e que foram criadas pelo governo? O que é que se tem feito fora este espaço que, de algum modo, está a servir até para trazer esta comunicação das oportunidades que existem? Nós estamos inseridos numa comunidade, como Parque de Ciência e Tecnologia, na comunidade da Maluana. Para nós estarmos bem, temos que estar bem com os vizinhos. Então, naturalmente, que nós temos programas que chamamos de programas de cariz social. Por exemplo, o que é? É preparar ou equipar os jovens, jovens mulheres, está na moda agora, a comunidade em geral, com ferramentas para que eles possam iniciar negócios localmente. Muitas vezes as pessoas não criam o tal autoemprego porque não têm as ferramentas. Então nós temos programas de cariz social. Agora identificamos cerca de 10, mas onde estão em impasse é a banca, não é? Quando fala do papel da banca, eu vejo a banca como uma entidade que poderia nos ajudar na implementação desses programas sociais. Temos programas por causa dessa coisa da Covid, como, por exemplo, ocupar os nossos filhos, os nossos adolescentes. Temos um programa que chamamos Programação para Adolescentes, por exemplo, que podia ser realizado online ou offline, presencialmente, porque nós temos instalações de transporte para levar, não é? Mas lá está. Para nós podermos implementar isso, precisamos de recursos, um pouco de recursos para podermos. Posso dar um exemplo de um programa que nós realizamos com o apoio da Unesco. Nós formamos 300 jovens dali da Maluana, Manhissa, que identificamos nas escolas. Dos 300, nós selecionamos 10 e agora estão na incubadora. Estão a desenvolver projetos interessantes. E a ideia é que esses projetos depois se tornem negócio, depois se tornem uma empresa e vão para o mercado. E no mercado vão poder quê? Pagar os impostos, como dizia meu colega, pagar os impostos, pagar os salários e por aí fora. Transformarem-se na Apple ou na Google, etc. Tal como são as outras. Então, isso é uma das... Outra forma que nós temos, nós nos aproximamos, fazemos a comunicação orelha a orelha, né, boca a boca. Nós aproximamos a várias empresas públicas e privadas e apresentamos nosso programa. Por quê? Porque também a mídia, alguém falava, a mídia, o colega dizia, a mídia, comunicar é caro, né, neste país. Nós gostaríamos de ter um programa privilegiado no vosso canal, onde falamos dessas coisas, mas é caro, é insustentável. Portanto, não temos capacidade para tal. Portanto, tem que haver também abertura por parte da mídia para que haja... É só tentar sugerir, sim. E que nós podemos passar essa informação toda, porque é informação pública. É pública e deve ser pública, deve ser consumida pelo público também.
Então, o que nós fazemos é aproximamos, temos encontros desse tipo e lá saem memorandos de entendimento, não é? Depois saem matrizes de atividades, etc. E pronto, realizamos algumas coisas, alguns projetos concretos, por exemplo, auditoria informática. Hoje, com esta coisa da Covid, a questão da cibersegurança não se pode ignorar. É preciso revisitar as formas de estar e ser e de fazer das empresas, tendo em conta esta situação em que nós vamos trabalhar né? Vamos teletrabalhar, telefalar, telereunir. Então é preciso revisitar os cabos, não é? As redes, as comunicações e por aí fora. Então também fazemos isso. E, por exemplo, nós estivemos presentes na Facim. Recentemente estivemos lá presentes e fizemos uma apresentação naquela tenda grande. Tem um nome especial. É Chai? Então fizemos uma apresentação lá, onde apresentamos um produto de presença digital. Porque outro problema que nós temos é as nossas empresas, elas têm que ter presença digital. Agora, aquelas que nós incubamos lá na NPCT ou no parque, elas têm o privilégio de entrarem para o mercado onde são visíveis a mais de 17 mil empresas. Nós temos uma base de dados muito grande e estando lá... Portanto, elas já entram tendo esta presença digital. Exatamente. Então, nós vamos promover, damos acesso ao mercado e pronto. E também temos um programa, nós oferecemos espaço por 36 meses. Portanto, nós oferecemos cerca de 1.400.000 meticais. Em quê? Em sala mobilada, computadores, equipamento, telefone, energia, água, como eu dizia no princípio, e a pessoa usa por 3 anos, não é? Sem necessariamente pagar nada ao Estado, nada à empresa, mas com a promessa de esta empresa vai ser uma empresa. Então, daí que nós somos rigorosos na seleção. Portanto, não é qualquer empresa, não é qualquer ideia que vem. A gente ajuda para que esta empresa, quando nós apostamos, é que a empresa tem que dar certo. Portanto, o projeto não pode falhar. E pronto, aceitamos participar em programas como estes para passar esse tipo de mensagens também. São as várias formas que nós tentamos encontrar para passar a mensagem e enviamos cartas algumas vezes. Temos interação com a academia, porque lá falamos não só tecnologia e inovação, mas falamos investigação, pesquisa, porque nós entendemos que os trabalhos de licenciatura, os trabalhos de mestrado, doutoramento que são produzidos nas universidades são depois guardados aonde? Nas gavetas, nas prateleiras. E de lá tem grandes ideias que moram. Então, acreditamos que nós podemos pegar essas ideias, algumas, e incubar, transformá-las no negócio, transformá-las em empresa e por aí fora. Muito bem, não posso há muito mais que possa dizer. Voltamos assim que oportuno. Vou agora sim, Manuel Rego, queríamos perceber de si, da mesma forma que existem riscos para quem queira empreender de forma tradicional, certamente existem riscos também para quem queira empreender no setor das tecnologias. Quais são os riscos que existem para quem queira empreender? José, eu vou à sua pergunta. Enquanto o colega falava, eu estava aqui a pensar. Nós, aqui os 4, 5, 6 com o Guedes, nós já fazemos um ecossistema. E até a seleção dos painelistas foi muito boa. E enquanto o colega falava, eu estava aqui a pensar, o que é que nós aqui podemos fazer, inspirado na conversa do Guedes, para criar um ecossistema nosso? Irmos de encontro ao empreendedor, descentralizar os parques. Imagina se tem um mini parque em cada bairro, onde eu dou a formação, dou o apoio. Porque no fim do dia, apoiar empreendedores é desenvolvimento humano. É simples como isso. Nós estamos a desenvolver um ser humano, uma pessoa. Claro que ela vai abrir um negócio, mas nós estamos a desenvolvê-la como pessoa. Perto dos jovens. Dando tudo que é equipamento tecnológico para eles brincarem, seja robótica, seja programação, seja realidade virtual,
seja o que for, o que tivermos de recursos, podemos trabalhar com o que temos. Parcerias com o setor privado, eventualmente acesso a financiamento. Será que não é um presente de Natal para os jovens, para os empreendedores? Talvez é isso que eles precisam, é um espaço perto deles, onde toda a gente está lá para apoiá-los. Sim, existem riscos, existem muitos riscos, mas o empreendedor deve aprender a tomar riscos calculados, a não investir o que não tem para depois dar muitos passos atrás. É importante que eles pensem sempre o que é que eu posso investir, que mesmo perdendo, eu continuo a andar para frente. E não ter a mentalidade de investir tudo. Porque assim, a falha é normal. O empreendedor e a nossa cultura têm que olhar para a falha como um momento de aprendizagem. É como uma escada que nós vamos subindo. Nós falhamos, aprendemos e estamos prontos para o próximo degrau. Legal. Eu até ouvi um investidor uma vez a falar-me, porque estávamos em partilha de investir e não ter o dinheiro de volta. E eu, na altura, tinha investido e não tive o dinheiro de volta. E passei uns meses, não digo deprimido, mas passei uns meses... Eu devia ter investido melhor, devia ter prestado melhor atenção aos sinais. E ele disse, Manuel, tu foste à universidade e pagaste uma propina, um semestre. Eu disse, sim. Lembras-te de alguma coisa desse semestre? Alguns não. Então, vê esse investimento como uma propina que tu pagaste. Aprendeste, não aprendeste? Pronto, foi uma propina. Para dizer o que, José? Existem riscos. Mas se nós olharmos para esses riscos como um momento de aprender, para não repetir e para sairmos melhores, a gente olha para os riscos de uma maneira diferente. Não com medo de falhar, mas com uma oportunidade de aprender. Yuri, você quer ouvir a sua opinião em relação aos riscos que existem também no que diz respeito ao empreendedorismo tecnológico? Um risco específico para o ecossistema tecnológico, eu acho que é ser ultrapassado. Não? Chegaste tarde ao mercado, alguém estava a desenvolver em paralelo um produto semelhante, conseguiu chegar ao mercado antes de ti. E aí temos muitos componentes. Se calhar até o produto dele é inferior, mas ele tem mais dinheiro para marketing e ele vai conseguir ganhar o pedaço do mercado. Mas nada disso significa que é game over, que o jogo acabou, como o Manuel diz. Um dos meus exemplos preferidos é um dos mais conhecidos investidores, um dos melhores investidores anjos e venture capital do mundo, Ben Horowitz. É um empreendedor tecnológico e desenvolveu uma firma, uma empresa para gestão de projetos, gestão de software, gestão disso tudo. E pouco antes de ele lançar isso ao mercado, a Oracle chegou, lançou-se ao mercado e arrasou-lhe. 12 anos, sei lá quantos milhões, etc, etc. Porém, internamente, para gerirem esse projeto, eles tinham criado um software de gestão de projetos tecnológicos. Ele vendeu esse software, que inicialmente era considerado uma coisa estritamente interna, só para uso interno. Vendeu isso por 64 milhões. Muito mais que tinha investido na empresa. Então, é o que o Manuel estava a dizer, não só vê o risco como uma oportunidade de aprendizagem, faz o risco de uma maneira calculada, é pensar, se isto aqui não seguir, tem outras coisas que eu desenvolvi aqui. Trago um exemplo mais concreto que é em Moçambique. Um jovem com quem eu trabalhou queria lançar uma empresa de classificados, o mercado está bem saturado de classificados, mas ele tinha um sistema de verificação melhor do que os outros que estão por aqui. Então disse, olha, está aí o teu produto, é o teu sistema de verificação. E é isso outra coisa que eu quero dizer em termos de inserto na cadeia de valor. Não temos que fazer tudo sozinhos. Aliás, não é possível. Não é possível. Não é possível todos nós aqui abrirmos uma empresa de entregas. Muitos querem. Mas ele pode ter a cozinha, eu posso ter as motas, o colega pode ser o gestor do software e ali temos o call center. Não? Em todo o sítio do mundo, coisas que não são da competência core do negócio são, fico sempre no inglês, são outsourced, são levadas terceirizadas para outras pessoas. Como é que isso volta ao risco? Porque se tentares fazer tudo sozinho, o risco aumenta maior. Colabora, trabalha com quem sabe. Isso custa um certo nível de investimento. Se calhar vais ter que aumentar o teu business plan para conseguir custear isso, porque as coisas baratas saem muito caras. Isso também é muito
verdade. Mas será que nós gostamos de investir ou é mesmo aliado à questão de educação, tal como já se apontava, para que possamos? É completamente aliado à ideia de educação. Eu acho que o empreendedor aqui ou pensa que precisa de 100 mil meticais para abrir a empresa ou precisa de 100 milhões. Há poucos empreendedores que veem o meio termo, né? Isso é a parte da educação que tem que ser feita, uma análise fria de quais é que são as necessidades financeiras para conseguir superar neste mercado. Pois bem, estamos na reta final deste painel, mas lembrar que temos também Luís Guedes a participar através das plataformas virtuais e vamos neste momento convidar Luís Guedes a uma vez mais deixar a sua contribuição no que diz respeito a este tema ecossistema para o desenvolvimento do empreendedorismo tecnológico. Luís Guedes, uma vez mais, vou a si, queria entender de si como é que acha que é percebido o título de direito de propriedade intelectual no mundo e de que forma afeta o desenvolvimento do empreendedorismo tecnológico? Esse tema ele é recursivo, inclusive não só em relação a marcas e patentes de tecnologia, etc., como o próprio conceito do empreendedor que tem uma ideia e às vezes ele fica muito preocupado com a ideia dele. Né? E o que a gente geralmente fala assim, olha, ideia não quer dizer muita coisa, tá? Ideia a gente tem mais de 100 por dia. A execução da ideia é que efetivamente tem uma mais-valia para qualquer negócio, qualquer investidor, etc. Então, às vezes, um empreendedor nos procura, enquanto investidores, olha, eu quero te mostrar uma ideia, mas eu preciso que você assine um NDA, etc. A gente fala, olha, eu acho que você está equivocado. Primeiro você tem que trabalhar a sua ideia, você tem que fazer um MVP, você tem que verificar no mercado se existe uma aderência a essa ideia, esse MVP, etc., para você efetivamente entrar num processo de formalizar isso de uma forma mais concisa, porque o empreendedor que a gente chama de empreendedor de DNA, aquele empreendedor que ele tem o empreendedorismo na veia, ele é o cara que ele tem um monte de ideia e quer testar tudo. Então, se ele efetivamente for formalizar, registrar, patentear todas as ideias dele, ele não vai fazer outra coisa na vida se não ficar registrando, patenteando, e isso tem um custo, isso é caro em termos de tempo, em termos de investimento. O que eu acho é o seguinte, no momento que o empreendedor ele chega num processo do seu MVP, do seu teste de produto ou serviço no mercado, e vê que existe uma aderência, existe um grupo de testes que absorveu aquela ideia, ou que ele vê que aquele empreendimento ele tem um potencial absurdo de crescimento, aí com certeza ele tem que efetuar processos de abertura de empresa, abertura de marcas e patentes, etc, etc. O que a gente sugere sempre é, olha, se você tem uma certeza absoluta que o teu projeto ele tem muito potencial e você tem tempo e capital para já registrar, já faça isso. Não tenha dúvida que esse é o melhor dos mundos. Um grande problema que se tem nas empresas de tecnologia é deixar para o último momento para fazer registros, por exemplo, de domínio, de marca no Instagram, marca no Facebook, no LinkedIn, TikTok, ou o que for nas redes, e descobre que alguém já tem aquela marca registrada ali, o que atrapalha numa campanha de branding, numa campanha de marketing, aquele processo. Então, a nossa sugestão, olha, se você já tem em dado momento da sua ideação, o nome da sua empresa, você já sabe como aquele empreendimento vai chamar, primeira coisa, registra tudo nos meios mais, entre aspas, baratos, que são os meios tecnológicos. Conforme aquilo vai andando, você vai testando e você vê que efetivamente aquilo vai ter uma atração pelo mercado, já começa a ver com empresas especializadas em marcas e patentes, em formalizações, etc., quanto custa efetivamente trabalhar aquela registro da marca, da patente, etc. O que eu não sugiro é o empreendedor que tem 1000 ideias e que nenhuma delas efetivamente está, de alguma forma, validada por um grupo específico inicial, ele já partir para registro, senão ele vai fazer isso o tempo todo. Né? É muito natural do empreendedor ter muitas ideias e achar que todas as ideias dele são boas.
né? É natural do empreendedor. O empreendedor ele tem essa paixão pelo que... Nossa, eu tenho que... Quantas vezes a gente recebeu o nosso incubador aqui, empreendedores que chegou e falou assim, olha, esse aqui eu vou ser o próximo bilionário. Isso aqui, a minha empresa vai ser um unicórnio. A gente olhava para aquilo e falava assim, tá, igual a sua tem mais 30. O que a sua tem de diferente que vai ser um unicórnio? Se ele tivesse perdido muito tempo em registrar, formalizar, etc., talvez ele tenha perdido um tempo que ele poderia ser gasto, investido em campanhas, em tempo de trabalho, etc., para fazer isso. Então, eu acredito que para tudo tem que ter uma certa maturidade. Né? E a maturidade vem de onde? Vem, como todos os colegas colocaram, da integração de comunicação, de apoio, de mentoria, muita coisa que aqui a gente não comentou nesse grupo. E, Manuel, achei maravilhosa a tua ideia aí de nós já sermos um ecossistema. Já quero convidar todos a trocarmos comunicação aqui para criarmos esse grupo. Por quê? Porque também o que o empreendedor mais precisa num começo de jornada é um empreendedor de experiência que dê a mão para ele. Porque a gente volta no assunto do risco. O grande problema do empreendedorismo é o risco, não é o potencial, é o risco. O potencial sempre vai existir. Agora, o risco, será que o empreendedor ele tem a capacidade emocional, financeira, de competência de assumir esse risco? Quando você tem um grupo, um ecossistema, mentores que estão ali do lado dele e falam assim, olha amigo, eu estou aqui do seu lado, eu vou te mentorizar, eu vou te fazer um coaching, eu vou ser um tutor seu, eu vou dizer aonde eu errei que você não precisa errar, esse risco está mitigado, esse risco está minimizado. E até responde a pergunta da questão das marcas e patentes de registro. Até o momento que o mentor fala assim, olha, nesse momento eu acho que você não precisa fazer isso. Agora, olha, nesse momento sim, olha, o seu negócio está tracionando, está tomando uma abrangência que você tem que registrar essa marca e patente. Tá legal? Então eu acho que tudo, como foi dito, é um grau de maturidade, como o Hugo falou, é um passo a passo que vai sendo dado, mas aquele negócio, se você não sabe andar de bicicleta, você tem duas opções. Ou você tenta andar sozinho e cai, se machuca, e pode ser que até que você desista de andar de bicicleta, de tanto que você caiu, você acha que não tem competência. Ou você vem alguém que sabe andar de bicicleta e fala assim, estou do seu lado, vou segurar a sua bicicleta, vou te ajudar a pedalar, e quando eu achar que você está bem, eu vou te soltar e dizer qual é o próximo passo. É isso que eu acredito que deva ser feito, tanto no processo de minimizar riscos, quanto no processo de mentoria, tutoria e coaching, e sobretudo nessa parte de formalizar uma série de registros, que inclusive botaria até uma ponta, vale até na hora da abertura da empresa com sócios. Isso às vezes é um erro que acontece. O empreendedor ele se empolga para abrir um negócio e já na segunda semana encontrou os sócios que ele acha que funciona, abre a empresa e 3 meses depois ele fecha a empresa porque ele não se deu bem com o sócio. Ou 6 meses depois ele fecha a empresa porque não teve aderência ao mercado daquilo, aí ele gastou tempo, dinheiro, ele se estressou com outras pessoas, ele criou um trauma emocional porque aquele negócio não andou. Então eu acho que o empreendedorismo é um exercício de paciência, de persistência, é um exercício de análise de risco, de análise potencial, que se tiver inserido em um ecossistema, sempre vai ser muito mais fácil de ser tocado. É legal? Então, é isso que a gente aqui acredita, é isso que a gente tem feito e, na maioria das vezes, tem funcionado dessa forma, de uma forma muito peculiar e interessante para todos os envolvidos. Muito obrigado, Luís Guedes. Tal como dizia, já caminhamos para a reta final deste painel. Obrigado pela sua participação. Portanto, vamos continuar aqui mesmo já na reta final deste painel a trazer alguns pontos. Vou agora assim, Mabasso, queria ouvir de si o título, portanto, de Direito de Propriedade Intelectual. Acha que afeta o desenvolvimento do empreendedorismo tecnológico ou não? Obrigado, José. Eu comungo com as ideias partilhadas pelo Luís. É um tema, se calhar, importante, dependendo do contexto. Se eu olho para Moçambique e nós falamos das diversas oportunidades que temos em termos de empreender no ramo tecnológico, não é o maior problema que nós temos. E se tivermos que priorizar os problemas a resolver, penso que este, se calhar, seria um dos últimos. E também o Luís disse, ter uma ideia é só uma parte da solução.
a questão da execução, se calhar, é que faz toda a diferença. Nós aqui todos temos uma ideia, o Kiro falou todos nós queremos fazer uma empresa de entregas, mas o que vai fazer a diferença é quem realmente vai sair da ideia para a execução. Então, penso que o nosso foco tem que ser mesmo na questão da execução e transformar essas oportunidades em, digamos, soluções que possam ajudar o moçambicano e possam desenvolver o país. E eu quero aproveitar e ligar isso a dois pontos que foram aqui deixados pelo Manuel e pelo Curie no que tange, se calhar, aos riscos e talvez a abordagem certa que os empreendedores devem ter. E o Manuel falou que não podemos investir tudo o que temos, não é uma aposta, não é? E antes de mais, se calhar um dos maiores desafios que temos no empreendedorismo tecnológico, que a maior parte das startups de tecnologia são iniciadas por pessoas do ramo de tecnologia, que se calhar têm pouca experiência em gerir o negócio, interagir com clientes, etc, etc. Então é muito importante que antes que a gente pense em investir 10 milhões de meticais, a gente possa testar o conceito ou a ideia que nós temos, a solução que temos, com poucos fundos, e às vezes para testar não precisamos fazer um desenvolvimento, ir fechar um contrato com o Parque de Ciências, e etc, etc, para estar lá, para ser incubado, etc. É mesmo pensar no conceito. O Luís falou de MVP, que é qual é a solução mais básica que eu posso levar para o mercado, simplesmente para testar se os clientes estarão interessados ou não. E só depois de eu validar isso é que posso pensar em investimentos subsequentes, porque isso vai me permitir que eu tenha subsídios do próprio utilizador final. Por quê? Porque eu acho que ele está interessado. Depois tenho que ir falar com ele para saber se está interessado ou não. Se ele estiver interessado, então posso olhar para os próximos passos. Se ele não estiver interessado, eu tenho que perceber o que é que ele não gostou. Se calhar preciso fazer mais um ajuste, preciso ajustar, testar novamente, e só depois de validar é que posso fazer esse investimento de forma incremental. E o outro ponto é o ponto da parceria. E nós podemos pensar, nos mercados estabelecidos, fala-se muito sobre um produto total. E um produto total é uma combinação de várias soluções. Eu posso ser muito bom, talvez com call center, né? Faço gestão de linhas de cliente. E eu sei que para ter uma empresa de entregas, definitivamente terei que operacionalizar uma espécie de uma linha de cliente. Por que eu vou investir do zero numa linha do cliente quando, se calhar, o José tem uma empresa já estabelecida e talvez fornece serviços a um custo comparativamente baixo, né? Então eu posso simplesmente fazer uma parceria, e fazendo uma parceria isso permite que eu vá muito cedo ao mercado e possa testar. Se eu eventualmente achar que tenho condições para depois estabelecer essa componente de linha do cliente, posso estabelecer ao longo do processo. Mas para ir rapidamente ao mercado, para testar o produto ou a solução, a parceria é a melhor coisa que podemos fazer. Então, a resposta é simplesmente temos que pensar no que é prioritário e propriedade intelectual tem os seus custos. Depois é baseado em geografias e depois tem um tempo limitado e etc, etc. Pois bem, meu passo, estamos mesmo já na reta final do nosso painel. Vou agora sim, Nhamposa referiu-se das vantagens que existem na adesão aos parques, portanto, aos programas dos parques de ciências e tecnologias. Queríamos perceber, existindo estas vantagens, qual é o nível de adesão neste momento e está ao nível que se esperava que fosse? Bom, é difícil autoavaliar-se, né? Nós vamos fazendo e vocês vão avaliar, mas se estando lá no parque eu puder sair, abstrair, sair e olhar para ele de fora, posso dizer que estamos muito lentos, mas com passos muito concretos, né? Temos um programa, temos um plano, chamamos de plano integrado, que é o plano estratégico e o plano de negócio que estamos a seguir, com as nuances, desafios típicos do nosso mercado e do contexto, mas temos um programa que estamos a seguir e estamos a ter uma aderência de jovens muito alta. Sem fazer publicidade, nós não temos capacidade de fazer publicidade, mas estamos a ter alguma adesão.
substancial. Através de contactos informais, através de contactos por e-mail, etc. E podemos agora, registramos a adesão de abril para cá, não é? De abril para cá, temos cerca de 7 empresas lá, já instaladas, e temos na fila, temos na mesa para avaliar 3 empresas. Muito interessante, eu não vou dizer aqui, talvez elas não me autorizam que eu fale, que são empresas que precisam de um trampolim. E para elas vincarem, elas sentiram que devem estar lá no parque. E nós estamos a criar condições para tal. Muito bem, Ampossa, estamos a perceber que há esta adesão, apesar de dizer que há um avanço, mas de forma lenta. Entretanto, há adesão, dadas as vantagens que já apontava cá. O Rego já apontava a possibilidade de até criarmos um ecossistema para o desenvolvimento do empreendedorismo tecnológico. Vou agora se Kiuri mesmo, de forma muito resumida, em termos práticos, qual deve ser o primeiro passo para que, de fato, estejamos avançados a nível de outros países que trouxemos cá como exemplo que diz respeito ao desenvolvimento do... O primeiro passo é o mapeamento. Temos de ter um mapeamento do mercado, onde é que vai o mercado, quais são as necessidades, depois mapeamento de como é que podemos endereçar estas necessidades, que capacidades é que temos. E aí vamos ver o nosso gap, vamos ver a tal falta que o colega Guedes falou entre as nossas competências e o que precisamos. E vamos trabalhar em fortalecer esse gap para ir fechando ano a ano, com todos os intervenientes que temos aqui. Rego mesmo para fechar. Para fechar, eu, inspirado no Kiuri, há um provérbio africano que diz que é necessária uma aldeia para educar uma criança. É necessária um ecossistema para educar um empreendedor. E esse empreendedor precisa perceber que a tecnologia é apenas o canal. Ele está a criar uma solução para um consumidor e depois é que ele se inspira na tecnologia. Pois bem, fica então a recomendação. O ecossistema depende de todos nós para que haja, de fato, este ambiente propício ao desenvolvimento do empreendedorismo tecnológico. É tudo quanto a este painel que esteve a discutir o tema ecossistema para o desenvolvimento do empreendedorismo tecnológico. Um painel que esteve muito bem composto a avaliar pela presença cá em estúdio e até pela presença através de plataformas virtuais, neste caso a partir do Brasil. Nós terminamos por aqui e boa continuação.